Senhoras e senhores, uma boa noite. 10 de março de 2026, hoje nós temos mais uma sessão, nesse dia de hoje, na terça-feira, como é de praxe. E já fazendo a abertura dessa sessão, desejar uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. YouTube, Instagram, Rádio FMZ, uma boa noite a todos os servidores dessa Casa de Leis, tanto quanto nobres colegas vereadores, todos vocês, uma boa noite especial. Hoje, nossa sessão, nós teremos alguns debates de alguns projetos que vão ser discutidos e votados, mas sessão, a tendência hoje é ser bem tranquila também. Dessa forma, iniciamos neste momento a 7ª sessão dessa Casa de Leis e convido o primeiro secretário para que possa fazer a chamada dos vereadores. Vereador Carlim Minetti está presente. Vereador Wallace Rodrigues Lacraia está presente. Vereador Alex Naz está presente. Vereador Yuri Uliana está presente. Vereador Valdir Dias está presente. Vereador Fernando Altoé está presente. Vereador Sargento Assis está presente. Vereador Alexandre Filete está presente. E vereador Dixon Freitas está presente. Praticamente nós tivemos aí, neste último domingo, comemorando o Dia Internacional das Mulheres. Gostaria de desejar, então, já de pronto, que um abraço a todas as mulheres, principalmente do nosso município, em nome da Câmara Municipal. Deixo aí para todas vocês, mulheres, um abraço e um agradecimento especial a todas vocês. Havendo o número legal, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, do dia 10 de março de 2026, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade. Iniciamos os nossos trabalhos. Agora nós vamos adentrar no expediente do dia. Como é comum nós realizarmos a leitura do Evangelho. Nesse contexto, convido o nosso colega vereador Carlos Minetti para proceder à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35 da Bíblia Sagrada. Convido a todos para ficarmos de pé. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o rei do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxe-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e seus filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a sua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Em discussão, ata da sessão ordinária do dia 3 de março de 2026, ata em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor.
A ata em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário manifeste por favor. Ata aprovada por unanimidade. Convoco neste momento o servidor Alex para fazer a leitura do expediente do dia. Academia de Letras e Artes de Venda Nova do Imigrante. Ofício número 3/2026. Excelentíssimo senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, temos a grata satisfação de convidá-lo a participar da terceira Assembleia Geral Ordinária da ALAVENE, Academia de Letras e Artes de Venda Nova do Imigrante, no dia 21 de março de 2026, às 19 horas, no Teatro da Casa da Cultura de Venda Nova do Imigrante. É com grande expectativa que contamos com sua presença como autoridade máxima do Legislativo Municipal a usar da tribuna para uma fala oficial, pelo tempo estimado de 5 minutos, equaniamente distribuído entre os que farão o uso da palavra. Solicitamos outrossim a gentileza e, em caso de alguma impossibilidade de comparecer nesse dia, que indique um representante com as mesmas prerrogativas. Reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Irene Petli Brioski, presidente da Academia. Projeto de resolução número 2/2026, institui o auxílio alimentação aos vereadores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário aprovou e o presidente promulga a seguinte resolução. Justificativa do projeto de resolução. Submetemos à elevada apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de resolução que tem por objetivo instituir o auxílio alimentação no âmbito da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, destinado aos vereadores no efetivo exercício de seu mandato parlamentar. A proposição, ora apresentada, reveste de grande importância e encontra pleno amparo nos princípios constitucionais e administrativos que regem a administração pública. O exercício da vereança, sobretudo em um município em constante desenvolvimento como Venda Nova do Imigrante, exige do parlamentar uma dedicação que transcende as sessões plenárias. O trabalho diuturno engloba visitas a comunidades, fiscalização de obras e serviços públicos, reuniões com o Poder Executivo, atendimento à população e participação em audiências e eventos, atividades essas que frequentemente se estendem ao longo de todo o dia e impõem gastos extraordinários com alimentação. Nesse contexto, a instituição do auxílio alimentação visa estritamente indenizar o parlamentar por essas despesas inerentes e indispensáveis ao pleno exercício do seu munus público. É fundamental destacar a natureza estritamente indenizatória da verba, conforme exaustivamente disciplinado no texto do projeto, o artigo 2º e 3º. O benefício não se confunde, sob nenhuma hipótese, com remuneração ou subsídio, consequência legal e constitucional, conforme inteligência do artigo 37, parágrafo 11 da Constituição Federal. Essa verba não se incorpora ao subsídio para qualquer efeito, não incide sobre ela imposto de renda ou contribuição previdenciária e não é computada para fins de teto remuneratório. Trata-se de um ressarcimento de despesa, não de acréscimo patrimonial. Ademais, o projeto pauta-se pelos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e moralidade administrativa. O valor estipulado de R$ 606,29 é condizente com a realidade econômica atual, com os custos de alimentação na região. A previsão de reajustes anual pelo INPC, artigo 4º, parágrafo 1º, não caracteriza aumento real, mas mera atualização monetária voltada à recomposição do poder de compra frente às perdas inflacionárias. Para garantir a mais absoluta probidade e zelo com o erário público, o artigo 6º do projeto estabelece travas rigorosas. O benefício não será pago a vereadores licenciados, sem remuneração, afastados, suspensos ou que não estejam em efetivo exercício de suas atividades. Ou seja, a indenização está intrinsecamente condicionada ao efetivo trabalho legislativo prestado à população vendanovense. Por fim, ressalta-se que a autonomia administrativa e financeira do Poder Legislativo Municipal confere a essa Casa de Leis a prerrogativa de organizar sua própria estrutura e indenizar os custos operacionais de seus membros,
havendo dotação orçamentária própria para suprir tal despesa sem causar qualquer desequilíbrio nas contas públicas. Diante de todo o exposto, considerando a legalidade, a justiça e a transparência da medida, que visa dar melhorias e melhor condições materiais para o exercício do mandato em prol de nossa cidade, solicitamos os nobres pares a análise e o apoio e aprovação deste projeto de resolução. Sala das sessões, 10 dias do mês de março de 2026, vereadores que assinam: Alexandre Filete, presidente; João Batista de Assis, vice-presidente; Dixon Freitas dos Santos, primeiro secretário; Alex Nas Beruti, segundo secretário. Requerimento número 10, vereadores que assinam: Alexandre Filete, presidente; João Batista de Assis, vice-presidente; Dixon Freitas dos Santos, primeiro secretário; e Alex Nas Beruti, segundo secretário. Indicação número 17/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador abaixo signatário, com assento nessa colega da Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de realização de serviços de limpeza, retirada de areia remanescente de obras de pavimentação, capina e controle de vegetação na Avenida Pedro Minete. Justificativa: a presente proposição atende à solicitação de moradores e usuários da Avenida Pedro Minete. Após a realização de obras de reassentamento da pavimentação da referida via, permaneceu sobre a pista uma quantidade considerável de areia, o que torna o piso escorregadio e aumenta significativamente os riscos de acidente, especialmente para motocicletas e ciclistas. Ademais, observa-se o crescimento excessivo de mato nas margens entre os blocos do pavimento. A falta de manutenção adequada compromete a estética urbana, favorece o acúmulo de detritos e prejudica a conservação da própria pavimentação recém-executada. Diante do exposto, solicita que o Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, realize a varredura completa para retirar da areia, bem como a capina ou aplicação de herbicida para o controle do mato, garantindo a segurança e a limpeza da via. Câmara Municipal. Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2026, João Batista de Assis é o vereador que assina. Indicação número 18/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador baixo signatário, com assento nessa colega da Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de realização de obras de patrulhamento e cascalhamento na subida da estrada que liga a igreja de São José à Quinta dos Manacás, na localidade de São José do Alto Viçosa. A presente proposição visa atender a solicitação de moradores e produtores rurais da região de São José do Alto Viçosa. O trecho mencionado especificamente em uma subida de aproximadamente 250 metros encontra-se em estado crítico de conservação devido às chuvas. Com a chegada da estação das chuvas, o solo tornou-se extremamente escorregadio e com uma formação de valetas, tornando a via praticamente intransitável para veículos convencionais. Atualmente, apenas veículos com tração 4x4 conseguem trafegar pelo local com segurança, o que isola parte dos moradores e prejudica o escoamento da produção. A intervenção com patrulhamento para nivelamento da pista e aplicação de cascalhos são medidas fundamentais para garantir a trafegabilidade e a segurança dos usuários, independentemente das condições meteorológicas. Câmara Municipal, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2026, João Batista de Assis é o vereador que assina. Indicação número 19/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário, com assento na escola da Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de determinar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a instalação de câmeras de monitoramento na Avenida Elizabeth Minete Perim, no trecho de mata que faz a divisa entre os bairros São Rafael e Lavrinhas. Justificativa: o trecho de mata mencionado tem sido utilizado de forma recorrente e irregular para o descarte clandestino de resíduos sólidos e entulhos. Essa prática criminosa causa graves danos ao ecossistema local, polui o solo e as nascentes da região, além de proliferar vetores de doenças, gerando transtornos insustentáveis aos moradores dos bairros São Rafael e Lavrinhas. A instalação de câmeras de segurança no referido local atuará como um mecanismo preventivo e principalmente como ferramenta de fiscalização.
O objetivo é inibir a continuidade desses descartes, permitindo a identificação dos infratores e a aplicação das penalidades previstas na legislação ambiental vigente, garantindo que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados. A preservação do nosso patrimônio natural é dever do poder público e de toda a sociedade. Com monitoramento, buscaremos restaurar a integridade ambiental da área e garantir a saúde e o bem-estar de toda a comunidade de nossa Venda Nova do Imigrante. Câmara Municipal, aos 6 dias do mês de março de 2026, Alexandre Filete é o vereador que assina. Indicação número 20/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalto Perim, que providencie a adoção de medidas para solucionar o escoamento de água que desce da rua São Pedro, atravessa a rua São José Minete e deságua no rio, evitando que a água carregue terra, entulhos e outros materiais para a via pública, bem como que seja providenciada a instalação de guarda-corpo na ponte José Oliveira da Silva, localizada no bairro São Pedro, a fim de garantir maior segurança aos pedestres e moradores da região. A presente indicação tem por objetivo atender as demandas dos moradores do bairro São Pedro, tendo em vista que a água proveniente do morro desce pela rua São Pedro, atravessa a rua José Minete e deságua no rio, ocasionando um arraste de terra, pedras, entulhos e outros materiais para a via pública. Tal situação tem causado diversos transtornos à população local, especialmente em períodos de chuva, quando o volume de água aumenta e acaba comprometendo as condições de trafegabilidade da via, além de provocar acúmulos de sujeira e possíveis danos de infraestrutura na rua. Além disso, o fluxo desordenado dessa água pode contribuir para os processos de erosão, desgaste de pavimento e até mesmo riscos de segurança de motoristas, ciclistas e pedestres que transitam pelo local, tornando necessária a adoção de medidas adequadas de drenagem e escoamento. Outro ponto que merece atenção é a ponte José Oliveira da Silva, localizada no bairro São Pedro, que atualmente não possui guarda-corpo. A ausência dessa estrutura representa risco aos pedestres e demais usuários da via, principalmente crianças, idosos e pessoas que transitam pelo local durante a noite ou períodos de chuva, quando a visibilidade e as condições de segurança ficam ainda mais comprometidas. Diante disso, torna-se de grande importância que o Poder Executivo adote providências necessárias para solucionar o problema de escoamento de água e providencie a instalação do guarda-corpo na referida ponte, garantindo mais segurança, melhores condições de mobilidade e maior qualidade de vida aos moradores da região. Câmara Municipal, aos 9 dias do mês de março de 2026, Valdir Dias é o vereador que assina. Indicação número 21/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Os vereadores abaixo signatários com assento nessa colenda Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indicam ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalto Perim, a imediata realização de obras de manutenção, reparo e limpeza na rede de esgoto que atende a localidade de Vila Barbosa, em São José do Alto Viçosa. A presente proposição fundamenta-se na necessidade urgente de melhorias na infraestrutura de saneamento básico na referida comunidade. Moradores têm relatado problemas frequentes no sistema de esgoto, que além do mau cheiro, geram riscos significativos à saúde pública e ao meio ambiente, visto que o transbordamento das galerias pode contaminar o solo e a fonte de água próxima. Considerando que o saneamento básico é um direito fundamental e o serviço essencial para a manutenção da dignidade e da qualidade de vida dos cidadãos, é imprescindível que a municipalidade atue prontamente para sanar o problema, evitando que a situação se agrave e comprometa a saúde dos residentes da Vila Barbosa. Certo que o Poder Executivo não medirá esforços para atender a esta justa reivindicação, encaminhamos a presente matéria para providência junto à Secretaria Municipal competente. Câmara Municipal, Venda Nova do Imigrante, 5 dias do mês de março de 2026, João Batista de Assis, o vereador que assina. Indicação 22/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador abaixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de reparos da via de acesso à rampa do voo livre do Morro do Filete, bem como a limpeza e desobstrução das caixas secas.
A presente indicação visa garantir a trafegabilidade e a segurança dos usuários que utilizam a estrada de acesso à rampa do voo livre do Morro Filete. O local é um importante ponto de referência para o turismo de aventura e esporte no nosso município, demandando, portanto, condições adequadas de conservação. Atualmente, o acúmulo de sedimentos de distrito nas caixas secas compromete a sua função de drenagem pluvial, o que, somando à degradação do leito e da estrada, facilita o surgimento de erosão e acidentes. A manutenção periódica desses dispositivos de drenagem é fundamental para preservar o pavimento da via, evitar danos à propriedade vizinhas e assegurar que o acesso do ponto turístico permaneça viável e seguro por todos. Diante do exposto, solicito o pronto atendimento dessa demanda, visando o bem-estar dos moradores da localidade e a valorização do nosso potencial turístico. Câmara Municipal, aos 5 dias do mês de março de 2026, João Batista de Assis é o vereador que assina. Indicação número 23/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário concede nessa colenda de leis usando de suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de execução de projeto de sinalização, incluindo pinturas e placas informativas para a demarcação de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência, PCD, nas imediações da Unidade de Saúde do Caxixe. Justificativa: a presente indicação visa garantir o direito de acessibilidade e assegurar as melhores condições de mobilidade aos usuários da rede municipal de saúde. A unidade de saúde do Caxixe recebe diariamente um fluxo significativo de pacientes, dentre os quais possuem mobilidade reduzida, são idosos ou apresentam deficiência. A ausência de vagas sinalizadas e reservadas próximo ao acesso principal da unidade impõe dificuldades adicionais a esses cidadãos que frequentemente se veem obrigados a desembarcar em locais distantes ou desprovidos de condições adequadas de acesso, comprometendo sua segurança e dignidade. A implantação dessas vagas, em conformidade com as normas federais de acessibilidade, é uma medida simples, porém de grande impacto social, que visa facilitar o acesso ao atendimento médico e demonstrar o compromisso de nossa gestão com a inclusão e o respeito dos direitos dos nossos munícipes mais vulneráveis. Câmara Municipal, aos 5 dias do mês de março de 2026, Yuri Uligana Bergamin é o vereador que assina. Indicação número 24/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário concede nessa colenda de leis usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de serviços de manutenção, patrulhamento e cascalhamento de todas as vias do bairro Campo Verde, no Caxixe. Justificativa: o bairro Campo Verde Caxixe tem apresentado condições precárias de trafegabilidade em suas vias, agravadas pelo desgaste natural e pelo fluxo diário de veículos. A falta de manutenção periódica com o patrulhamento e o espalhamento de cascalho tem gerado a formação de valetas e buracos, dificultando o trânsito de moradores. A realização desses serviços é a medida para garantir a segurança viária da região. O patrulhamento corrige as irregularidades da pista, enquanto o cascalhamento confere maior resistência ao solo contra as intempéries, reduzindo os custos de manutenção a médio prazo e devolvendo a dignidade aos moradores que dependem dessas estradas para as suas atividades cotidianas. Diante da importância da mobilidade para o desenvolvimento do nosso município, solicito o pronto atendimento dessa demanda por parte da administração municipal. Câmara Municipal, aos 5 dias do mês de março de 2026, Yuri Uliana Bergamin é o vereador que assina. Indicação número 25/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete, vereador baixo signatário concede nessa colenda de leis usando de suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de instalação e iluminação pública no poste localizado na Avenida Ângelo Altoé, bairro Vila Betânia, em frente à padaria Belpan. Justificativa:
A presente solicitação justifica-se pela necessidade permanente de garantir a segurança dos transeuntes e condutores que circulam pelo local. A Avenida Ângelo Altoé é uma via de grande fluxo de veículos e pedestres e o trecho em frente ao referido estabelecimento comercial encontra-se com deficiência de iluminação, gerando pontos de escuridão que colocam em risco a integridade física do cidadão, especialmente no período noturno. A instalação em um ponto de luz no local supracitado é uma medida de baixo custo para o erário e de alto retorno para a segurança pública, prevenindo acidentes, coibindo ações de vandalismo ou criminalidade, oferecendo maior conforto aos clientes da padaria e moradores da região. Certo de que a administração municipal prioriza o bem-estar e a segurança dos munícipes, encaminhamos a presente proposição para providências imediatas. Câmara Municipal, aos 6 dias do mês de março de 2026, Alex Nas Beruti, o vereador que assina. Indicação número 26/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador abaixo signatário, com assento nessa colenda, Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalto Peirinha, a necessidade de elaboração de um estudo técnico para o futuro recapeamento asfáltico da via que conecta a rodovia Pedro Cola à comunidade Vargem Grande. Justificativa. O trecho em questão constitui uma rota fundamental para o escoamento e produção agrícola e para o deslocamento diário de diversos moradores e os trabalhadores de Vargem Grande até o centro e outras regiões do município. A pavimentação atual encontra-se com significativo desgaste, apresentando buracos, ondulações e fissuras que comprometem a segurança dos usuários e elevam os custos de manutenção dos veículos que por ali trafegam diariamente. Considerando que a infraestrutura viária de qualidade é um dos pilares para o desenvolvimento socioeconômico de nossas comunidades rurais, a realização deste estudo é um passo inicial necessário para uma futura execução das obras de recuperação. O recapeamento trará mais conforto e segurança, além de valorizar a região e facilitar o acesso aos serviços públicos essenciais. Pelo exposto, submeto a indicação e apreciação do Poder Executivo, reforçando o compromisso com a melhoria da mobilidade de todos o nosso território. Câmara Municipal, aos 6 dias do mês de março de 2026, Alex Nas Beruti é o vereador que assina. Ofício da Câmara Municipal número 2/2026, ao senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara. Assunto: solicitação de retirada do projeto 17/2026. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, o vereador abaixo subscrito vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, solicitar a retirada definitiva de tramitação do projeto de lei 17/2026, que proíbe a fabricação, comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso do município de Venda Nova do Imigrante e das outras providências. A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de reavaliação da matéria e adequação do texto às atuais demandas administrativas, entendendo o autor que o momento legislativo requer estudo complementar para o aperfeiçoamento da proposta, restando prejudicada a sua conveniência e oportunidade no estágio em que se encontra. Pautamos este pedido no artigo 125 do Regimento Interno desta edilidade, que resguarda aos autores a prerrogativa de retirar a proposição enquanto essa se encontra sob a égide do processo legislativo e antes de sua deliberação pelo plenário. Certos de vossa compreensão e de pronto atendimento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, João Batista de Assis, o vereador que assina. Ofício número 3/2026, ofício da Câmara Municipal, ao senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara. Assunto: solicitação de retirada do projeto de lei 77/2026. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, os vereadores abaixo subscritos vêm respeitosamente presente de Vossa Excelência solicitar a retirada definitiva de tramitação do projeto de lei 77/2025, que dispõe sobre a reserva de vagas para candidatos negros indígenas nos concursos públicos e processos seletivos da administração pública direta e indireta do município de Venda Nova do Imigrante e das outras providências. A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de reavaliação da matéria e adequação do texto às atuais demandas administrativas, entendendo os autores que
O momento legislativo requer estudos complementares para o aperfeiçoamento da proposta, restando prejudicada a sua conveniência e a oportunidade no estágio que se encontra. Pautamos este pedido no artigo 125 do Regimento Interno dessa edilidade, que resguarda os autores a prerrogativa de retirar a proposição enquanto essa se encontra sob a égide do processo legislativo e antes de sua deliberação pelo plenário. Certo de vossa compreensão e do pronto atendimento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Alexandre Filete e Wallace Rodrigues de Souza são os vereadores que assinam. Ofício número 4/2026, ao senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicitação de retirada do projeto de lei número 72/2026. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, o vereador subscrito vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar a retirada definitiva de tramitação do projeto 72/2025, que dispõe sobre a proibição de ingressos obrigatórios de entregadores em áreas internas de condomínios residenciais e comerciais no município de Venda Nova do Imigrante e de outras providências. A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de reavaliação da matéria e adequação do texto às atuais demandas administrativas, entendendo o autor que o momento legislativo requer estudos complementares para o aperfeiçoamento da proposta. Pautamos este pedido no artigo 125 do Regimento Interno dessa edilidade, que resguarda os autores a prerrogativa de retirar a proposição enquanto essa se encontra sob a égide do processo legislativo e antes de sua deliberação. Certo de vossa compreensão, ponto atendimento, renovo os nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, o Wallace Rodrigues de Souza é o vereador que assina. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex. Dentro ainda do expediente do dia, das matérias explanadas e lidas, se houver algum questionamento sobre elas, se manifeste, por favor. Não havendo, nós vamos adentrar agora a ordem do dia, momento pelo qual nós vamos agora discutir alguns projetos de leis que vão ser discutidos, votados ou não. E verifico a presença de todos os vereadores. Desta forma, havendo número legal, convoco o servidor Alex Chivani para proceder à leitura das matérias para discussão e votação nesta ordem do dia. Convoco então para que possa fazer a leitura, parecer do requerimento 010/2026. Requerimento, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal, a mesa diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, em conformidade ao artigo 115, parágrafo 3º, inciso 7º, com acordo do artigo 140, inciso 1º do Regimento Interno, requer, após a aprovação do plenário, a inclusão em regime de urgência e a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão do dia 10 de março de 2026, do projeto de lei 7/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre reposição de perdas salariais dos servidores públicos e agentes políticos do município de Venda Nova do Imigrante, bem como do projeto de lei 8/2026, de autoria do Poder Executivo, que concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais de Venda Nova do Imigrante e de outras providências. Sala das Sessões, 9 de março de 2026, Alexandre Filete, presidente, João Batista de Assis, vice-presidente, Dixon Freitas dos Santos, primeiro secretário, e Alex Nasberuti, segundo secretário. Em única discussão, requerimento 010/2026, de autoria da mesa diretora, que requer a inclusão em regime de urgência para o projeto de lei 007/2026 e para o projeto de lei 008/2026. Requerimento em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Requerimento 010 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Requerimento número 010/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Em única discussão, projeto de lei 007/2026, de autoria do... Perdão, é a leitura do parecer do projeto. Projeto 07/2026. Parecer do relator, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 7/2026, relatório, submete-se à apreciação dessa comissão, projeto de lei 7/2026, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reposição de perdas salariais dos servidores públicos e agentes políticos do Poder Executivo Municipal, no percentual de 4,26%, a variação acumulada no IPCA no exercício de 2025, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2026. A proposição tramita em regime de urgência, estando instruída com justificativa do Executivo e com a estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Da análise jurídica, competência e iniciativa,
nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica observada a iniciativa privativa de cada caso. Tratando-se de servidores do Poder Executivo, a iniciativa é privativa do chefe do Executivo Municipal, que foi devidamente observado. Não há vício formal de iniciativa. Constitucionalidade material. A reposição das perdas salariais possui natureza de revisão geral anual destinada à recomposição do poder aquisitivo da moeda, não se confundindo com o aumento real de remuneração. O percentual de 4,26% corresponde à variação acumulada do IPCA, índice oficial da inflação, atendendo ao comando constitucional da revisão sem distinção de índice. O projeto observa-se o artigo 169 da Constituição Federal, condicionado às despesas aos limites legais. Lei de responsabilidade fiscal. Conforme demonstrado na estimativa de impacto financeiro constantes do processo folha 5 e 9, o gasto com pessoal projetado permanecerá dentro dos limites legais situados abaixo do limite de 60%, o limite máximo de 60% da receita corrente líquida e também abaixo do limite prudencial de 54%. O impacto foi instruído nos termos do artigo 16, 17, 19, 20 da Lei Complementar 101 de 2000. Não se verifica extrapolação de limites nem risco à responsabilidade fiscal. Técnica legislativa. O projeto apresenta objeto claro, determinado, definição de percentual à base de incidência, cláusulas de vigência, previsão expressa de retroatividade financeira, exceção justificada aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, cuja remuneração é vinculada a repasses federais. Não se identifica vícios redacionais ou incompatibilidade sistêmica. Voto relator. Ante o exposto, após a análise sobre o prisma da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal da Constituição do Estado e da Lei Orgânica Municipal do Regimento Interno dessa Casa, concluo que o projeto de lei 7/2026 é constitucional, legal, juridicamente adequado e tecnicamente regular. Assim, voto pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 7/2026, opinando por sua aprovação. Venda Nova do Imigrante, Carlos Alberto Minetti é o vereador que assina. Manifestação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida regularmente de forma regimental após exame da matéria e do voto apresentado pelo relator, delibera acompanhar integralmente o parecer, adotando como razão a decidir. Reconhece esta comissão que o projeto de lei 7/2026 atende aos requisitos de constitucionalidade formal e material, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, encontrando-se em consonância com a Constituição da República e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, manifesta-se essa comissão de forma unânime pela aprovação do projeto de lei 7/2026. Venda Nova do Imigrante, Dixon Freitas dos Santos. Presidente, Carlos Alberto Minetti. O relator, João Batista de Assis, é um membro. A Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em única discussão, projeto de lei 007/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reposição das perdas salariais aos servidores públicos e agentes políticos do município de Venda Nova do Imigrante. Projeto em discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 007/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 007/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Convoco novamente o servidor para que possa proceder à leitura do parecer do projeto 008/2026. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto 08/2026, que submete à apreciação dessa comissão do projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, que concede reajuste salarial no percentual de 2% aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2026. A proposição exclui expressamente do reajuste os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, fundamentando a destinação da política remuneratória específica custeada pela União. A matéria foi protocolada sobre o número 1259/2026, acompanhada de justificativa e indicação de impacto financeiro. Compete a essa comissão examinar a proposição quanto à sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
da análise jurídica de competência legislativa. Nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. A fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos municipais inserem-se inequivocadamente na esfera do interesse local, estando também respaldadas pelo artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, pelo princípio de autonomia municipal, artigo 18 e 19 da Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal. A iniciativa do projeto é privada do chefe do Poder Executivo por versar sobre regime jurídico e remuneração dos servidores do Executivo. Não se identifica vício formal de iniciativa. Da observância do artigo 37 da Constituição, do artigo 37 da Constituição Federal, artigo 37, que dispõe sobre a remuneração dos servidores públicos, somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica. O projeto atende aos requisitos da lei específica. Cumpre observar que a justificativa esclarece que o reajuste possui natureza de ganho real, não se confundindo com revisão geral anual. Sob o prisma jurídico, ambas as hipóteses são admissíveis desde que haja lei específica, respeite a responsabilidade fiscal e não haja violação dos princípios de isonomia. Da exclusão dos agentes comunitários e de endemias. O projeto exclui os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A justificativa sustenta que tais cargos possuem política remuneratória vinculada a repasse federal e reajustes próprios. Do ponto de vista jurídico, a distinção não configura, a priori, violação ao princípio da isonomia, desde que haja fundamento objetivo, o regime jurídico seja distinto, a fonte de custeio da política remuneratória seja específica. A diferenciação, portanto, encontra respaldado na peculiaridade do regime federal aplicável à categoria. Da Lei de Responsabilidade Fiscal, a justificativa informa a existência de estudo de impacto financeiro e observâncias no artigo 16, 17, 19, 20 e 22 da Lei Complementar 101. A Comissão de Legislação incumbe em verificar a compatibilidade formal com a LRF. Estando demonstrada a estimativa de impacto orçamentário financeiro, a adequação às peças orçamentárias, o respeito aos limites de despesas com pessoal, não se vislumbra afronta à legislação fiscal. A análise contábil específica compete à Comissão de Finanças. Técnica legislativa, o projeto apresenta clareza, redação objetiva, dispositivos coerentes, previsão expressa de dotação orçamentária, cláusula de vigência adequada. Há, contudo, pequena improbidade redacional no artigo 4º, quanto à forma verbal retroagindo seus efeitos, que pode ser mantida ou ajustada na redação final. Não se verifica vícios que comprometa a validade da norma. Conclusão do relator, ante o exposto, conclui-se que o projeto de lei 08/2026 é formalmente constitucional, observa a competência legislativa municipal, respeita a reserva de iniciativa do chefe do Executivo, não afronta o artigo 37, mostra-se compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, atende os requisitos de técnica legislativa. Voto, portanto, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de proposição, opinando sua aprovação. Venda nova do imigrante, Carlos Alberto Minetti é o vereador relator. Manifestação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 8/2026, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final reunida regularmente para apreciação do projeto de lei 8, após exame da matéria e análise do voto apresentado pelo relator, delibera acompanhar integralmente o parecer proferido. Verificou-se que a proposição observa a competência legislativa municipal, encontra-se em conformidade com a Constituição da República, com a Constituição do Estado do Espírito Santo, com a lei orgânica e com o regimento interno dessa Casa. Constando-se ainda a iniciativa legislativa e legítimo por se tratar de matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, não havendo vício formal ou material que compromete sua validade. A comissão registra-se que o projeto atende às exigências do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, por se tratar de alteração remuneratória promovida por lei específica, bem como demonstra compatibilidade formal com a Lei Complementar 101 de 2000, cabendo à Comissão de Finanças a análise contábil e orçamentária mais profunda. Não se identifica ofensas aos princípios de legalidade, moralidade e isonomia. Diante disso, a comissão manifesta de forma unânime pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 08/2026, opinando por sua aprovação.
Dixon Freitas dos Santos é o presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator e João Batista de Assis é o membro. A Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em única discussão, projeto de lei 008/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais de Venda Nova do Imigrante e dá outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 008/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 008/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Caros colegas, nós temos 3 projetos de segunda discussão. 4 projetos. Esses projetos de segunda discussão já foi feita a leitura dos pareceres na sessão anterior. Então eu estou dispensando a leitura nesse momento. Caso haja alguma dúvida de vossas excelências, podem pedir a palavra que vai ser dada e o servidor volta a fazer a leitura. Como já foi feita a leitura, ele só vai repeti-la. Não vejo necessidade para tal. Pode ser assim, então a gente vai seguir dessa forma aqui para a gente poder minimizar o tempo aí da sessão. Em segunda discussão, conforme emendado, projeto de lei 066/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual e da outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 066/2025, conforme emendado em segunda votação. Quem for contrário, permaneça. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 066/2025, conforme emendado em segunda votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, projeto de lei 070/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de cessão gratuita de uso de bem imóvel público com o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Polícia Militar e da outras providências. Projeto em discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 070/2025 em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 070/2025 em segunda votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, conforme emendado, projeto de lei 076/2025, de autoria do vereador João Batista de Assis, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos para as mulher vítima de violência doméstica e familiar no âmbito do município de Venda Nova do Imigrante. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 076/2025, conforme emendado em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 076/2025, conforme emendado em segunda votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, projeto de lei 015/2026, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Projeto em discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 015/2026 em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 015/2026 em segunda votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor Alex para que possa proceder à leitura do parecer do projeto 010/2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 10/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, relatório, submete-se à análise dessa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 10/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, que estende a denominação da Rua dos Pinheiros ao logradouro público atualmente identificado como Rua Projetada 1, no bairro Vale da Estação, unificando a nomenclatura da via e promovendo sua regularização cadastral. A proposição objetiva a conferir identidade oficial à extensão de via já existente, eliminando a duplicidade de identificação e promovendo o ordenamento urbanístico conforme justificativa apresentada. A análise da matéria impõe a verificação de sua constitucionalidade, legalidade técnica legislativa nos termos da competência dessa comissão.
A Constituição da República, ao dispor sobre a autonomia municipal, assegura ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Tal diretriz encontra a reprodução expressa na Lei Orgânica Municipal, cujo artigo 15, inciso 1º, estabelece competir privativamente ao município legislar sobre matéria de interesse local. A denominação de logradouro público insere-se de forma inequívoca no âmbito do interesse local, por tratar-se de disciplina relacionada à organização territorial urbana, ao cadastro imobiliário, à identificação administrativa e à segurança pública. A própria lei orgânica, no artigo 15, inciso 13, autoriza o município a regulamentar a utilização de logradouros públicos, o que compete e evidencia a lógica jurídica, a atribuição e alteração de sua nomenclatura. No tocante à iniciativa legislativa, não se verifica vício formal, a matéria não versa sobre a organização administrativa interna do Poder Executivo, não cria cargos, função ou estrutura administrativa, tampouco implica aumento estrutural de despesa obrigatória. Trata-se de ato normativo do caráter geral, abstrato, legitimamente proposto por vereador. Os dispositivos que determinam ao Executivo a instalação de placas indicativas e a comunicação aos órgãos competentes constituem mero desdobramento lógico da norma, consistindo em providências administrativas decorrentes da eventual sanção da lei, não configurando ingerência indevida na esfera de atribuição do prefeito. Sob o aspecto material, o projeto revela consonância com o interesse público ao unificar a identificação da via, eliminando inconsistências que podem gerar prejuízos à logística urbana e assegurar a correta localização imobiliária. Não se identifica afronta à Constituição Federal, à Constituição Estadual e à Lei Orgânica Municipal. Quanto à técnica legislativa, o texto apresenta estrutura adequada, clareza redacional e observância da norma pertinente. Conclusão: diante do exposto, vota pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 010/2026, opinando por sua regular tramitação. Venda Nova do Imigrante, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em reunião realizada de forma regimental, acompanha por unanimidade o voto do relator, manifestando-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei 10/2026, por reconhecer sua compatibilidade com a Constituição Federal, com a Lei Orgânica e com as normas regimentais. Venda Nova do Imigrante, Dixon Freitas dos Santos. Presidente, Carlos Alberto Minetti. Relator e secretário, João Batista de Assis. A Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em primeira discussão, projeto de lei 010/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, que estende a denominação da Rua dos Pinheiros ao logradouro público, atualmente identificado como Rua Projetada 1, no bairro Vale da Estação e da Outras Providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 010/2026 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 010/2026 em primeira votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor Alex para proceder à leitura do parecer do projeto 011/2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer do relator do projeto de lei 11/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza. Ementa, altera a categoria do logradouro público Avenida Ângelo Perim para a Rua Ângelo Perim, situada no bairro São Pedro. Cuide-se do projeto de lei que objetiva alterar a classificação do logradouro atualmente denominado Avenida Ângelo Perim para a Rua Ângelo Perim, mantendo a homenagem ao cidadão Ângelo Perim. A matéria foi regularmente protocolada, incluída no expediente do dia, lida ao plenário. A proposição versa sobre denominação e classificação de logradouro público, matéria de inequívoco interesse local, inserida na competência legislativa do município. Não se verifica vício de iniciativa, tampouco afronta separação de poderes, uma vez que o projeto não cria obrigação administrativa desproporcionais, limitando-se a promover a adequação técnica da nomenclatura. A justificativa apresentada demonstra que a alteração visa corrigir distorção cadastral, adequando a classificação de via às suas características físicas e urbanísticas, preservando a homenagem originalmente concedida. Sob o aspecto jurídico formal, o texto encontra-se rígido, em consonância com as regras de técnica legislativa, não havendo incompatibilidade com a Lei Orgânica Municipal
ou com o ordenamento jurídico. Conclusão, ante o exposto, no âmbito da competência da comissão, opino pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 11/2026. É o parecer. Sala das comissões, Carlos Alberto Minetti é o relator. Parecer da comissão, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida na forma regimental, acompanha o voto do relator e aprova o parecer favorável ao projeto de lei 11, atendendo que a matéria atende os pressupostos constitucionais, legais e regimentais. Sala das comissões, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, o relator, João Batista de Assis, o secretário. A Comissão de Obras e Serviços Públicos também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em primeira discussão, projeto de lei 011/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, que altera a categoria do logradouro público, Avenida Ângelo Perim, para a Rua Ângelo Perim, situado no bairro São Pedro, e dá outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 011/2026 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 011/2026 em primeira votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor para proceder à leitura do parecer do projeto 018/2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 18/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza. Trata-se do projeto de lei que denomina Espaço Bruno dos Santos Botelho em memória o espaço físico destinado ao setor de protocolo da Prefeitura Municipal. Matéria versa sobre denominação do bem público municipal, inserindo no âmbito do interesse local, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal, da competência legislativa municipal previsto na lei orgânica. O projeto apresenta redação adequada, objeto determinado, cláusula de vigência e previsão de despesas compatível com a técnica legislativa. Conclusão do relator, pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica, opina-se pela regular tramitação e aprovação do projeto de lei. Carlos Alberto Minetti é o vereador relator. Manifestação da comissão, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida de forma regimental, acompanha o voto do relator e manifesta-se favoravelmente à constitucionalidade, legalidade e adequação regimental do projeto de lei 18, estando essa matéria apta à apreciação do plenário. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2026, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator e João Batista de Assis, o secretário. A Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex. Em primeira discussão, projeto de lei 018/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, que dispõe sobre a denominação do espaço do setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Migrante e dá outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 018/2026 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 018/2026 em primeira votação, aprovado por unanimidade. Com isso, nós encerramos a ordem do dia. Passaremos agora à explicação pessoal, momento pelo qual cada vereador pode explanar aí suas ideias, seus objetivos. E nesse contexto, convido o primeiro vereador inscrito, Valdir Dias, para fazer uso da palavra. A mesa diretora, na pessoa do presidente Sandro, Rádio FMZ, Outubro, todas as pessoas que estão nos assistindo, e muito obrigado. Em nome do Fernando, do nobre vereador Fernando, nosso amigo, companheiro, eu cumprimento todos os nobres edis. Em nome do Marcelo, eu cumprimento o público presente. Mas tem o público presente, é claro, né? Domingo foi o Dia Internacional da Mulher, né? Então, eu nem sei se eu parabenizo ou uma nota de repúdio que está acontecendo com as mulheres, né? Desse estado, desse país, aqui em Venda Nova mesmo, é muita violência demais contra as mulheres, né? Mais uns 80% pelo seu próprio companheiro, talvez dentro de casa, é difícil de combater, é por isso, porque a maioria são ex-namorado, namorado, ex-marido, né? Ex-companheiro. Então é difícil. Hoje eu estava olhando um tempinho que a gente tem sentado ali, só veio falar nisso aí no país todo, São Paulo, Rio de Janeiro, tanta violência contra criança e adolescente, estupro, é o fim do mundo.
Eu quero cumprimentar a Santinha agora, em nome da Santinha, cumprimentar o público presente, mas você já saiu, mas estou cumprimentando agora. Eu quero aqui deixar aqui os meus respeitos, admiração por todas as mulheres que lutam diariamente, e seja em casa, no trabalho ou na construção de uma sociedade melhor. Vocês são exemplo de determinação e sensibilidade e transformação, que nunca falta por unidade, reconhecimento e respeito. Seguimos juntos na luta por mais qualidade e valorização. Quero que Deus abençoe a todas as mulheres, nossas mulheres aqui, as mulheres de Venda Nova e região e do estado e do Brasil. Que Deus abençoe e nos proteja. Obrigado. Obrigado, vereador. Belas palavras em relação às mulheres, elas merecem. Próximo vereador, o Wallace Rodrigues de Souza, vulgo Lacraia, para fazer uso da palavra, declina. Juliana declina. Alex Nas também declinou. Antônio Fernando Otué também. Carlos Alberto Minetti, para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres colegas, prometo ser rapidinho. Eu também não poderia deixar de parabenizar todas as mulheres pelo dia celebrado esse domingo que passou. Em nome da minha mãe, Dona Irene, minha esposa Raquel, minha sogra, Dona Ivana, minhas filhas Milena e Lara Júlia. Então, em nome delas, eu cumprimento e parabenizo todas as mulheres do nosso município, do nosso Brasil. Senhor presidente, novamente eu venho a essa tribuna, vereador Yuri. O ano passado, em alguma sessão, eu falei a respeito dos caminhões estacionados em 2 lugares específicos na nossa cidade. Uma é ali, vereador Fernando, no Trevo, perto da FIT, e outro lá no posto Jaguaré. Eu tenho recebido inúmeras reclamações de veículos, caminhões pesados estacionados ali. O ano passado eu fiz a solicitação à Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras colocou uma placa lá e os caminhões continuam estacionando lá de forma irregular. Enfim, eu sei da necessidade dos empreendimentos de poder trabalhar. A gente tem que procurar soluções para poder a gente conciliar a sociedade e o empreendimento. Então, nesse sentido, Marcelo, eu queria mandar um ofício, em primeiro lugar, mandar um ofício lá para a Polícia Federal, para que intensifique a fiscalização nesses dois lugares que eu estou falando, ali especialmente no Trevo em Jaguaré e também no Trevo ali perto da FIT. E no mesmo sentido também, Marcelo, eu quero fazer uma indicação lá para o Executivo, para que possa fazer um pouco antes, mais ou menos em frente à Protecapas, uma sinalização vertical e horizontal, delimitando uma área de carga e descarga de veículos ali, para que possa melhorar o fluxo, porque não vai demorar dia, nós vamos ter um empreendimento muito maior ali, que é o Perim. O fluxo vai triplicar, enfim, e não vai demorar, alguém vai machucar ali devido a caminhão estacionado por falta de visibilidade, Fernando. Então é só isso, senhor presidente, uma boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Dixon Freitas dos Santos, fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de estar cumprimentando a mesa, presidente Alexandre, vice-sargento Assis. Em nome da Maria Fernanda, cumprimento os servidores dessa casa, o pessoal que acompanha no YouTube e os ouvintes da Rádio FMZ. Começando, prometo ser breve também, minha mãe que está no plenário, quero desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres, que foi domingo, não só para ela, como todas as mulheres. Mandar um abraço para minha avó também, que no final de semana a gente estava junto com ela lá. Tanto minha avó, presidente, que ajudou na minha criação enquanto a minha mãe tinha que trabalhar, então eu sou muito grato a isso. Vereador Fernando, ontem e hoje eu participei de umas agendas lá em Vitória. Teve o ES 500 anos, que o Instituto do Jones dos Santos Neves, através do Pablo Lira, fez um debate lá muito interessante. Eu até trouxe um livro para estar compartilhando com os vereadores também, para terem ciência. É o Espírito Santo, eles trabalhando em 30 metas até o ano de 2035.
Então tem bastante metas, e isso ajuda não só como através do governo do estado, mas expande através dos municípios também. Então, para quem quer se atualizar, ficar entendido, foi um evento muito bacana que eu pude estar participando. Também fui na ADERES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Espírito Santo, e participei junto também na Casa Civil, presidente, até uma demanda que o senhor estava pleiteando lá junto com o Executivo, são as demandas de calçamento rural. A gente aproveitou a agenda, foi lá, através do Fernando Campanha, na Casa Civil, viu, ele passou que tem que estar vendo direto, através com o governador, para estar despachando isso. Aproveitei, fui na SEG, que é a Secretaria de Estado de Governo, na Manuela Pedroso. Alex, tem muitos EDOCs da Secretaria de Esporte que foi pedido, e eles me passaram, aí eu fui tentar pleitear alguma coisa através desses EDOCs. A gente sabe, vereador Fernando, que esse ano é um ano político, muitos secretários desses vão estar se licenciando em breve. Então, presidente, quanto mais a gente tentar nesse mês cobrar deles, claro, vai entrar alguém no lugar deles, mas esses secretários que a gente acaba tendo mais afinidade, ficar em cima deles através que a gente sabe que a prefeitura pede o EDOCS, mas a gente sabe que não só o executivo como o legislativo tem que estar batendo em cima disso também. Então, eu aproveitei que esse mês de março é um mês que muitos secretários vão estar saindo, a gente foi lá para estar pleiteando, para tentar estar ajudando o executivo nessas funções. Para encerrar aqui, eu queria estar deixando um abraço para a família Fiorese. Nesse final de semana, o seu João Fiorese veio a óbito. Aí eu queria mandar um abraço a todos os familiares, em nome da Sandra, as famílias todas, a família toda. Então, é uma situação triste. Seu João, rapaz, é um senhor muito querido na comunidade. Então, eu queria estar mandando um abraço para essa situação triste deles. Tenham uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador, João Batista de Assis. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, na pessoa do secretário Dix. Gostaria de cumprimentar os vereadores presentes hoje na pessoa do senhor Fernando. Gostaria de cumprimentar os funcionários dessa casa na pessoa da Amanda. Gostaria de cumprimentar os rádio ouvintes e públicos presentes na pessoa da Andréia, do Antônio, do Alif, que estão acompanhando aí a sessão. Eu começo agradecendo aos nobres vereadores pela votação nos projetos de lei 070 e 076. O 070 falou, né, da concordância das vossas excelências para a continuidade do atendimento da Polícia Militar na localidade do Caxixe. Se não tivesse essa parceria dos vereadores, a Polícia Militar teria que retornar para a base em Venda Nova e nós não teríamos mais uma unidade naquele local. Então, receba meu sincero agradecimento em nome não só do Sargento Assis, mas também do Tenente Porcino, que é o representante da Polícia Militar em Venda Nova do Imigrante. Eu não posso deixar de parabenizar as mulheres. No dia 8 de março foi o Dia Internacional das Mulheres. Então eu cito aqui algumas mulheres importantes na minha vida: a Andréia, a Rúbia, a Dona Marlete, a minha irmã Valdirene. São mulheres que estão próximas a mim e que eu posso contar com elas nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade. E novamente eu agradeço os senhores pelo presente que os senhores trazem nessa noite às mulheres de Venda Nova do Imigrante. Quando essa casa autoriza, senhor presidente, a inscrição das vítimas de violência doméstica nos concursos do município de Venda Nova. Isso é questão de segurança, isso é questão de reconhecimento, isso é mostrar para a sociedade que essa casa ela não está inerte diante da violência doméstica que acontece em todo o nosso país. E sim, o que a gente pode fazer, eu tenho certeza que essa casa vai fazer, para também minimizar, né, Carlinhos, essa dor que a gente sabe que é tão forte. Eu agradeço ainda, como o Dixon fez uma agenda, eu também posso mencionar, Dixon, que tive uma agenda lá na CESPORT, fui muito bem recebido, onde também foi protocolado por EDOCS, entregue pessoalmente alguns pedidos. Foi uns pedidos de 2 colchões para o atletismo do município. Nós temos diversos campeões e o nosso material ele está em baixa qualidade devido ao uso intensivo.
Também foi solicitado 2 playgrounds para o bairro Olímpio Perim e para a comunidade do Brambila. Haja visto que nesses locais nós temos moradores, temos crianças e precisamos sim melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Foi pedido também na CESPORT um campo de grama sintética para a comunidade de Vila Barbosa, onde frequentemente a gente tem visto uma área onde as crianças brincam e ela sempre está com matos e animais peçonhentos aí que coloca a vida dos nossos munícipes em risco. É somente isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passo a presidência para quem possa fazer uso da palavra. Assumo a presidência. Com a palavra o vereador Alexandre Filete. Senhor presidente, seu nome, meus cumprimentos. Vossa Excelência, primeiro secretário e todos os demais colegas vereadores, uma boa noite a todas as pessoas que nos ouvem neste momento pelos meios de comunicação. Vou usar de uma fala sua hoje, assim, você falou aí uma situação em algum lugar aí que eu não me recordo, estava perigo de animais peçonhentos aí. Vila Barbosa. Vila Barbosa. Vila Barbosa. Rapaz, quem está tendo acesso que vai dar, passa na avenida que dá acesso ao cemitério Padre Emílio, vai ter a percepção que está fazendo, antigamente falava fazer trilha, né? Fazer trilha no meio do mato afora, e lá está quase a mesma coisa. Tá difícil lá, meu irmão, tá? E as pessoas têm aquele trecho ali como uma alternativa de caminhada, né? De manhã, de tarde, o fluxo era muito grande. Observa-se que quase não, poucas pessoas estão fazendo isso porque, cara, não tem condições. Então, gostaria de deixar uma indicação para o executivo para que providencie a limpeza da calçada. Está fazendo vergonha mesmo, tá? Infelizmente, tem que falar isso, porque as pessoas cobram, eu vou falar o quê? A gente pede aí ao executivo, providencie a limpeza lá, porque está difícil mesmo. E na rua Fioravante Filete, essa rua já é bastante questionada, né? Leva o nome do meu avô, e lá tem um projeto de calçamento, eu já fiz explanação aqui dessa natureza, consultei na pessoa do Juninho Cardoso, que é ele que faz essa envio de documentação ao governo do estado via EDOCS, e ela vai ser contemplada. Eu já disse que essa rua vai ser calçada, mas eu vi que a prefeitura foi lá e depositou 2 viagens de material para poder espalhar lá, para minimizar a buraqueira que estava. Toda chuva vai acontecer isso, mas gostaria de orientar o executivo, né, as pessoas de lá que porventura possam estar nos ouvindo, que não interprete mal, mas o material que foi colocado lá, se for espalhado e der chuva, eu acho que é melhor deixar no buraco, porque vai dar muito barro, o material não é adequado para espalhar lá, é aquele material de péssima qualidade que tira lá da saibreira, então não vai dar certo. É uma orientação. Vamos ver se espalhar o que vai acontecer, mas pela pouca experiência que eu tenho pela Secretaria de Obras, acho que a reclamação vai ser muito pior do que os buracos existentes. Também já foi dito aqui pelo vereador Dixon, né? Nossos sentimentos é família Fiorese, Joanim Fiorese, conheci muito ele, conheci todos da família lá, uma pessoa boníssima, participativa da comunidade. Vai fazer falta, logicamente, que os familiares levem aí as nossas condolências, né, pela perca do pai de vocês. A gente se sente sensibilizado também pelo pai de vocês todos, e principalmente na pessoa da Glória. Eu gostaria nesse momento, logicamente, eu acho prudente a gente citar também emenda impositiva. Foi dito aqui alguns dias atrás das emendas impositivas via município, através de Câmara Municipal, nós vereadores. Mas esse mesmo contexto acontece no cenário federal e também estadual. E chegou para mim, aqui a pedido do deputado Evair de Mello, ele pediu que fosse feito aqui uma explanação, vou fazer bem resumida, das indicações dele como emenda impositiva para o município de Venda Nova do Imigrante. São bem expressivas, então eu espero que todas elas sejam contempladas, mas ele direciona aqui para custeio na área de saúde
né, R$1 milhão. Para a prefeitura também, através da fazenda, transferência especial de custeio, que não deixa de ser custeio também, R$300 mil, mas é para a realização de eventos culturais, mais direcionado à Secretaria de Turismo, num valor ainda de R$950 mil para pavimentação urbana, bairro Vila Betânia. Aqui não especifica exatamente onde que é, mas é bairro daquela localidade, deve ser bem extenso por esse valor. E R$600 mil para calçamento rural do pátio Mário Lourenção, ali em cima na igrejinha, a gente sabe, indo sentido Vitória, quase nas mediações aí do limite do município de Venda Nova. Então também tem essa indicação aí do deputado. R$1 milhão para calçamento rural do contorno de Vargem Grande, deve ser aquela área lá que passa pelo Vicente Mazoco, acredito eu que seja aquela parte que está faltando. Então tem também essa indicação aqui de R$1 milhão. R$200 mil de custeio para a PAI e R$100 mil de custeio para o Instituto Ilta Batista. Então, está dado o recado aí, deputado, você que é do nosso município de Venda Nova do Imigrante, plausível suas indicações, vai ajudar em muito assim que elas forem liberadas, e esperamos nós que vão ser liberadas para esse ano de 2026, para que possa ser usada da forma que foi explanada aqui. Então fica aí os nossos agradecimentos, o agradecimento dessa Casa Legislativa, fica as portas abertas aí para o deputado, caso queira fazer uma explanação, né? Logicamente que a gente vai adentrar daqui um dia uma questão política, então a gente vai ter algumas limitações de uso de tribuna para isso, mas foi dado o recado aqui a pedido de Vossa Excelência. Do mais, desejo uma boa noite a todos e volto aí para o meu posto para a gente fazer o nosso encerramento. Devolvo a presidência. Antes de eu fazer o encerramento, eu preciso deixar registrado a convocação para uma sessão extraordinária no dia 12 de março, isso é na quinta-feira. Tinha definido que o horário de 17 horas, mas eu posso pedir aí a todos os colegas vereadores qual o melhor horário. Se pode ser às 17 horas na quinta-feira, sessão extraordinária, ou se preferem um horário mais tardio, quinta-feira, dia 12. Extraordinária para tratar do projeto de lei 014 e 002/2023. 17 horas, 17h30, melhor? 17h30, então combinado. Dia 12 de março, às 17h30, sessão extraordinária nesta Casa de Leis. Sendo assim, gostaria de agradecer o público presente na pessoa da mãe do Dixon. Nós vamos ter que fazer alguma comemoração, uma homenagem à sua pessoa e pela sua idade, né, que está sempre presente aí. Em seu nome, a gente cumprimenta todas as mulheres, né, pelo Dia Internacional de vocês, parabéns, que Deus abençoe a cada uma de vocês. E agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam pelo YouTube, Instagram, Rádio FMZ, meus colegas vereadores, uma boa noite a todos. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença dos senhores vereadores do distinto público e declaro encerrada a sessão às 20h19. Uma boa noite.